Palavra, nós temos, Senhor, iluminação, luz para a nossa trajetória, para as nossas causas, demandas. A nossa vida depende, Senhor, a nossa existência depende da Tua instrução, que é dada pelo Teu Espírito por meio da Tua Palavra. Então eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, que seja somente a Tua Palavra, tão somente e simplesmente a Tua Palavra, ela é suficiente aos nossos corações. E por isso te damos louvor, Senhor, pelo privilégio de estarmos diante da Tua Palavra, movidos e guiados pelo Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Amém? No verso 13 deste mesmo capítulo, Paulo vai escrever que se não há ressurreição dos mortos, nem Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, inútil é a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Então a primeira pergunta que eu preciso fazer é: você crê na ressurreição? A ressurreição de Jesus, que é o primogênito dentre os mortos, é a única razão, ou a principal razão, de nós estarmos aqui. Nós somos o que somos, igreja do Senhor, fazemos o que fazemos, saímos numa quarta-feira fria, e aliás, muito obrigado por você estar aqui, porque eu sei do frio, da preguicinha, da casa quentinha, do cansaço pós-trabalho, mas você resolveu acatar o impulso, o ímpeto, a vontade, o conselho do Espírito, que exerceu tudo em todos para que estejamos aqui, mas também nos deu livre-arbítrio, o poder de dizer não, mas você resolveu dizer sim, e você está aqui, então obrigado, glória a Deus, e obrigado a você. E você está aqui porque você crê que Jesus ressuscitou, que Jesus está vivo, que Ele está entronizado à destra do Pai, aguardando a convocação daquele que é o único que sabe o dia, o Pai, de dizer: filho, te levanta e vai buscar o teu povo. É por isso que nós estamos aqui. Mais ainda, é por isso que nós não estamos mais perdidos. É por isso que as coisas velhas já passaram. É por isso que temos novidade de vida. É por isso que temos uma esperança que não nos decepciona. É por isso que temos uma fé que nos diz que a gente pode se achegar a um trono de graça, tendo a certeza que ao se achegar nesse trono de graça, encontraremos misericórdia e graça que nos ajuda no momento da necessidade. Eu não conheço alguém que não tenha uma necessidade, seja de qual for a ordem. Se estamos na vida, temos necessidades. Algumas mais graves, outras menos, alguns problemas insolúveis, difíceis de resolver, questões de saúde, questões ministeriais, espirituais, de sentimentos, de alma, de coração, de família, profissional. Mas nós sempre teremos uma necessidade, porque faz parte da demanda da vida, é o desafio de viver. Viver, existir, é doloroso, é difícil. E necessidades surgem, mas a palavra está dizendo que no momento da necessidade você pode se achegar a esse trono de graça. E sabe por que você pode se achegar nesse trono de graça? Porque ele não está vazio, tem alguém que ressuscitou ao terceiro dia, o seu nome é Jesus Cristo. E esta é a razão da fé que há em nós. Se não crê, inútil é a pregação. Eu estaria aqui perdendo tempo. Eu estaria aqui lançando palavras ao vento. Mas o Evangelho não consiste de palavras, consiste de poder sobre a vida de todo aquele que crê que Jesus ressuscitou. Agora,
A ressurreição é o triunfo. A ressurreição é o terceiro dia. A ressurreição é o cumprimento da promessa. A ressurreição é a glorificação de Jesus. A ressurreição é a morte sendo tragada pela vida. Mas antes da ressurreição, houve a crucificação. Antes da ressurreição, houve a morte. Antes da ressurreição, houve o vitupério. Antes da ressurreição, houve a acusação, a calúnia, a vergonha, a humilhação, o sofrimento. E aí vem a palavra do Senhor e diz que nós participaremos da glória do Senhor. Eu e você participaremos da glória do Senhor, mas vem uma vírgula, se de fato também participarmos dos seus sofrimentos. Os nossos sofrimentos atuais, já quero deixar bem claro para você, e para você já te encher de alegria, não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Mas tem sofrimento. Mas tem dano, tem perdas, tem humilhações, tem vergonha. O texto que eu acabei de ler para você diz que antes da ressurreição, assim será na ressurreição dos mortos. O texto está falando daquele dia, o grande dia do Senhor. O dia onde aqueles que morreram com Cristo ressuscitarão primeiro. Nós, os que estivermos vivos, se lá estivermos naquele dia vivos ainda, nessa condição, seremos transformados. E nos encontraremos com o Senhor nos ares. Por uma vida onde não haverá mais choro, não haverá mais lamento, a antiga ordem terá passado e tudo se fará novo. Você continua crendo nessa loucura chamada pregação do Evangelho, que o Senhor escolheu fazer por meio dela a proclamação do seu reino e salvar os seus? Isso certamente acontecerá, está falando daquele dia, mas a vida, além da morte física, sofremos muitas outras mortes, porque a palavra morte significa separação, e separar-se é sofredor, é doloroso, é difícil se separar do orgulho, é difícil se separar do apego, é difícil se separar de aparentes conquistas com muito esforço, de vitórias conquistadas na força da unha. É difícil separar-se da vaidade, é difícil separar-se das coisas que nós temos como troféus sobre a nossa vida. Mas Jesus disse assim: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz. Aleluia. É sinônimo de separação, é sinônimo de sofrimento, é sinônimo de morte. Então o corpo que ressuscita imperecível, está dizendo a palavra que primeiro é semeado perecível. O corpo que ressuscita em glória, está dizendo a palavra que primeiro é semeado em desonra. O corpo que ressuscita em poder, primeiro é semeado em fraqueza. A grande experiência e poder de um corpo que ressuscita espiritual, primeiro é semeado naturalmente. É por isso que o nosso culto é racional. É um culto do intelecto, é um culto da percepção, é um culto da meditação, é um culto da reflexão na palavra. É um culto de parar e observar o que está sendo dito e refletir e raciocinar sobre tal, para que aí então, crendo racionalmente, coisas espirituais começam a acontecer. Às vezes você vem para a igreja, por exemplo, você ouve uma palavra, não deu arrepio, não deu vontade de chorar, não aconteceu nada especial, você não viu o anjo descendo, voando, a igreja subindo, foi um culto totalmente racional, na tua cabeça até meio frio assim para os teus conceitos, mas de repente uma palavra, uma frase, um texto, um versículo, um momento, algo que foi dito e você pegou para você lá durante a semana, aquela palavra brota, você aplica e você vê algo que era natural se transformar em espiritual. Aí você percebe Deus agindo através da palavra, você percebe Deus se movendo através da palavra.
na nossa vida, coisas gloriosas, poderosas, grandiosas acontecem. Mas Jesus disse assim: o grão de trigo não dá fruto se primeiro não cai. E o quê? Morre. Pode olhar na sua vida, coisas que você celebra hoje, transbordando de alegria. Lembra de quem você era, do momento que você estava e o que você passou para viver o que você está vivendo hoje com alegria. Você provavelmente plantou com choro. Lá atrás, quando você creu na promessa e você resolveu se oferecer em sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, esse foi o culto racional seu. Você teve perdas, você teve choro, você teve dias de dificuldade, você sofreu escárnio, você passou por tribulações, mas hoje, graças à fé que você guardou e não deixou roubá-la de dentro de você, você já usufrui de algumas promessas. Mas deixa eu dizer para você, tem tantas outras, e quantas forem as promessas feitas em Cristo Jesus, todas elas você tem um amém. Portanto, não se canse de fazer o bem, pois no tempo próprio você continuará colhendo se não desanimar. Morre e nasce, morre e ressuscita, é perecível, ressuscita imperecível, é desonroso, ressuscita em glória. É fraco, o poder do Senhor se aperfeiçoa na nossa fraqueza, ressuscita em poder. Então eu gostaria de compartilhar com você algumas dores, mas que vão te levar à glória. Talvez eu fale de algumas coisas que você está vivendo agora, mas entenda, virá glória. E de algumas coisas que forem ditas, talvez você está vivendo, existem pérolas, palavra, princípios. Porque se tem uma coisa que nos mantém esperançosos, é a palavra do Senhor. Antes de você viver a glória do Senhor, talvez, aquela grandiosidade da grande promessa que o Senhor tem para a sua vida, talvez o que você vai se apegar é em nada mais além da palavra. Comigo foi assim. E não é porque eu sou santo demais e eu fui direto para a palavra, é porque realmente não tinha mais nada. Só me restou a palavra. Mas aí eu também descobri que basta uma palavra. Você nem precisa de muitas, você só precisa de uma. Mas às vezes, para entender isso, só tem ela mesmo. E a nossa fé é daquela grandiosa, não tem tu, vai tu. Vou me apegar aqui porque já tentei me apegar em tudo que eu podia, nos meus conceitos, nos meus valores, na minha riqueza, no meu patrimônio, em quem eu amo. Mas o que você precisa mesmo é de uma palavra. E uma palavra muda a tua vida, como mudou a mim, como muda a vida de todo aquele que nela crê. Jesus, ele ressuscitou o terceiro dia, mas o seu sofrimento começa no Getsêmani. O seu sofrimento começa na angústia da morte, quando lhe começa a rondar os pensamentos e a certeza de que a hora havia chegado. E Jesus, o Deus encarnado numa condição humana, na angústia da morte, desejou o óbvio: não quero morrer. Quem quer? Só um suicida, só alguém que não dá valor à vida. Querer ficar vivo é uma saúde mental equilibrada. E Jesus chegou e disse: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Eu não quero, contudo, se tiver que ser, será pela tua vontade, porque maior do que as minhas vontades é a tua. E diz a palavra que Jesus começa a suar sangue. Eu tive em Israel agora,
em abril e eu pude visitar, já fui algumas vezes, mas não tinha ido ainda, a Vila de Nazaré, que é em Nazaré, na cidade de Nazaré, construíram uma vila aos moldes dos dias de Cristo, exatamente como era nos dias de Cristo. E aí eu visitei uma prensa de azeite, e a prensa de azeite é uma grande roda de uma pedra pesada, onde as azeitonas são jogadas ali dentro, e eles passam essa roda, e o processo de extração do azeite da azeitona, ele é feito em 3 etapas, por isso que o Getsemane, nenhuma das atitudes de Jesus foi aleatória. Getsemane significa prensa de azeite. Getsemane é um jardim lá em Jerusalém, no Monte das Oliveiras, aonde muitas oliveiras existem, e ali havia uma prensa de azeite, um processo de extração, e o nome daquele jardim era Getsemane, e Jesus escolhe aquele lugar, não aleatoriamente, mas sempre pregando. O bom é que Jesus sempre nos ensinou, o tempo todo ele está ensinando, e ele vai para a prensa de azeite, e quantas vezes ele ora? 3 vezes, pedindo ao Pai, se possível passa, da mesma forma, como aquela azeitona que foi esmagada, e o processo de esmagamento de uma azeitona é para tirar de dentro dela o azeite de oliva, e o azeite de oliva é o símbolo de unção, é o símbolo da presença do Senhor. O primeiro processo de esmagamento da azeitona, se extrai o azeite mais puro, mais nobre, o mais caro, e esse azeite era utilizado exclusivamente para o templo, para manter acesa a menorá, para o azeite do templo, para a adoração ao Senhor. O segundo azeite, o segundo esmagamento, era utilizado para os remédios, para a cura. Sabe a parábola do bom samaritano, quando o cara passa azeite naquele homem que está ferido? É a extração do segundo azeite. O terceiro azeite era o azeite utilizado para o uso comum, para dentro de casa, para acender as lamparinas, para fazer produtos de cosméticos, sabonetes e tudo mais. Agora olha que interessante, no último processo, quando passa-se a pedra pela última vez na azeitona, o caroço da azeitona explode. Quando ele explode, a coloração do azeite se torna avermelhada. O que Jesus suou? Ele suou sangue porque ele foi até o limite. Ele suou sangue porque ele passou por um processo chamado hematidrose, cientificamente comprovado e possível. Se um dia um de nós chegar ao ponto de suar sangue, tamanha angústia, talvez nós teremos uma ideia do que Jesus passou na alma. Agora, Jesus passou para ensinar. A maior parte dos esmagamentos que nós sofremos não tem a ver com o diabo pisando em nós, tem a ver com Deus procurando o melhor de nós. Sabe aquelas aflições, aquelas angústias, aqueles dias turbulentos, o que sai daí? Sabe aqueles dias que esmagam, o que sai daí? Porque o Salmo 66 diz que o Senhor nos submete à prova. João, ao escrever uma das suas cartas, lá perto de Apocalipse, ele disse que para aqueles que estão no Senhor, o maligno não lhe toca. Em nome de Jesus, o diabo não tem poder mais para tocar em você. Você é lavado, remido e guardado pelo sangue de Jesus. Agora o Salmo 66 fala que o Senhor, não o diabo, nos coloca à prova. Passamos pelo fogo, pela água. Os nossos inimigos cavalgam sobre a nossa cabeça. Somos colocados em armadilhas, situações impossíveis de sair. Passamos aflições, e Jesus disse: nesse mundo vocês terão aflições, contudo tem de bom ânimo. Passamos por tudo isso, mas o Salmo 66 termina dizendo, e é isso que eu gosto: o fim das coisas é melhor do que o seu princípio, e o paciente é melhor do que o orgulhoso. O mesmo Salmo que diz que a gente passa por tudo isso por causa de Deus, e Deus testando e provando o nosso coração, diz: a um lugar de fartura nos levaste.
Crente não é conhecido como age, crente é conhecido como reage. Tem coisas que estão acontecendo na nossa vida que vão nos ensinar a reagir. E a reação será azeite, óleo puro, aperfeiçoamento. Um dia, eu estava reclamando muito ao Senhor, dizendo: Senhor, eu não aguento mais. Ou tu faz alguma coisa hoje, eu vou fazer. Estão mexendo com quem está quieto. Estão me tirando para bobo. Estão brincando, subestimando a inteligência de alguém. Estão mexendo na virilidade de um homem. E para covarde eu não sirvo. Ou tu fazes alguma coisa, ou eu vou fazer. E é o seguinte, Deus, eu confio em Ti, sei que Tu vai me dar a palavra certa. Vou abrir a Tua palavra. E eu sei que Tu me dará a instrução. E eu já fui abrindo assim meio para 1 Samuel 17, assim, pensando qual é a pedra que eu vou escolher para dar na cabeça do gigante. E aí o Senhor falou comigo em Provérbios 20 e 30. Os golpes e os ferimentos eliminam o mal. E os açoites limpam as profundezas do ser. Está de brincadeira, né, Senhor? Mas muita coisa que eu me tornei, eu só foi possível me tornar porque eu sofri. Muitas coisas que o Senhor me faz na minha vida hoje, como pastor, tem a ver com compreensão de sofrimento. Aí depois eu fui descobrir que lá em Hebreus está escrito assim: embora Jesus, sendo filho de Deus, aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte da salvação para todos que nele creem. Então sofrimento não é castigo, sofrimento é aperfeiçoamento do Senhor. Passamos por esses tempos, mas eu te digo, são transitórios. E não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Jesus no Getsêmani só começou a sofrer. Depois foi preso, foi esbofeteado, foi caluniado, apanhou uma noite inteira. Cada soco que lhe davam, arrancavam sangue. Depois foi levado até Pilatos, mais uma vez escarnecido diante de todos. Levaram-lhe para dentro do pretório, colocaram nele um manto, uma coroa de espinhos e lhe açoitaram. E o açoite daquela época, todo condenado à crucificação, primeiro ele era levado para um momento de açoite. E o açoite era tão cruel que eles usavam chicotes com pontas de ossos e espetos para a cada chicotada arrancar pedaços de carne. Muitos condenados à crucificação sequer chegavam a ser crucificados porque morriam antes, não aguentavam. E tudo que extraíam de Jesus era sangue. Na cruz ele foi crucificado 9 horas da manhã, diz a palavra, e agonizou até as 3 horas da tarde, sangrando. Sangue. Perto das 3 horas da tarde, ele clama: Pai, está consumado. E aí foram verificar se ele havia morrido mesmo, lhe enfiaram uma lança na sua lateral, e dela saiu sangue e água, porque até a última gota de sangue, Jesus derramou por nós, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora olha que inusitado, o autor da vida, morreu numa cruz. E na cruz você não morre de hemorragia, na cruz você morre de asfixia. Você morre por sufocamento. O autor da vida morreu sufocando, agonizando, sem ar. Por isso que a Bíblia diz que ele bradou e expirou. Porque a cada respiração, você vai perdendo o ar. Na cruz é assim que se morre.
A cruz não se morre como dizem aí os vídeos e filmes que a gente vê, naquele alto de uma montanha, onde você mal enxerga o crucificado. A cruz, nos dias de Cristo, eram colocadas bem perto das pessoas que passavam na mesma altura dos olhos, para que as pessoas pudessem olhar dentro do olho do crucificado e lhe afrontassem. É por isso que Jesus sofreu tanta afronta. Se tu és o Filho de Deus, desce daí. Não era uma coisa para cima, era uma coisa no olho. E ele permaneceu calado, como uma ovelha muda foi levada ao matadouro. O autor da vida morreu sufocando. Olha que inusitado. Sangue é responsável por levar oxigênio para as nossas células. Sangue é a vida, é o ar. Ele morreu agonizando, para que nós tenhamos vida e vida abundante. Lá em Gênesis, quando Deus criou o homem, fez o homem do pó da terra, e depois o homem está formado, o que diz a palavra que o Senhor fez? Veio e soprou, e o homem tornou-se alma vivente. Ruach, que significa espírito no hebraico, significa vento, sopro, fôlego. Pneuma, no grego, significa a mesma coisa. Quando você lê espírito no grego, você vai ler pneuma. Talvez te lembre do pneu do seu carro, que significa cheio de ar. Jesus morreu agonizando para que nós tivéssemos ar. Jesus morreu sem fôlego para que nós tivéssemos fôlego. O livro de Salmos, no verso 150, no número 150, no verso 6, o último verso do último número do livro de Salmos, que é um livro de cânticos. Se você tiver esquecido tudo que você leu no livro de Salmos, no último verso, no último número, você vai ler assim: tudo o que respira, louve ao Senhor. É por isso que você não pode viver, você não tem o direito de viver menos do que o Senhor criou para você para viver. É por isso que eu e você não podemos nos contentar com uma vida menor do que tudo que o Senhor prometeu para nós. E eu vou dizer para você o que Jesus prometeu: eu vim para que vocês tenham a vida e a tenham na plenitude. Que se levante uma igreja com vontade de viver. Que se levante uma igreja que se inspire. Quando veio o dia de Pentecostes, diz a palavra, veio do céu um som como um vento. O sopro, o vento, o fôlego, o pneuma, o ruach, o ar nos nossos pulmões, para nos dar vida e vida em abundante. Então, enquanto respirarmos, a nossa vida será para a glória do nome do Senhor. Em nome de Jesus, te levanta com autoridade, coragem e ousadia do Espírito e declara que o Senhor está sobre a sua vida. Ar nos pulmões existem e nós não vamos viver uma vida menor do que o Senhor nos criou para viver, porque Ele sopra dentro de nós o seu Espírito e nós estamos com vida e vida plena para glorificar o nome do Senhor através dos passos e da vida que vivemos. Então, o espírito de morte é a primeira coisa que eu já repreendo aqui, em nome de Jesus. Porque Jesus veio para dar a vida. Jesus morreu para que nós tivéssemos vida. Espírito de Elias, leva-me, Senhor, que eu já cumpri o meu plano. Se você cumpriu, Ele é que sabe, e no dia que cumprir mesmo, Ele leva. A nossa oração é: Senhor, me dá força para suportar, mas eu não largo, eu vou até o fim, porque Jesus disse: aquele que perseverar até o fim. Jesus disse: Pai, eu oro não para que os tire do mundo, mas para que os proteja do maligno. Tem uma cidade para ser alcançada, tem uma família sua para ser alcançada, e tem uma promessa: creia no Senhor Jesus e serão salvos tu e toda a tua casa. Então viva a vida que o autor da vida entregou. As aflições estão aí, os sofrimentos estão aí, mas nós carregamos promessa. Olha que interessante, quando Jesus morreu, dois homens, Nicodemos e José de Arimateia, foram a Pilatos e pediram o corpo de Jesus. Enfrentaram a oposição, enfrentaram
homens poderosos, colocaram em risco a sua vida, mas fizeram isso porque tinham uma profecia. Existia uma profecia, quando o corpo de Jesus estava lá, morto, entregue naquela cruz, desfalecido, a maior parte dos discípulos, praticamente todos fugiram, mas esses dois homens enfrentaram, e um deles era Nicodemos. Nicodemos era um homem que tinha um conhecimento da letra poderoso, era um nobre, chefe de sacerdotes, líder religioso daquela época. José de Arimateia era uma espécie de um senador, por isso que ele chegou diante de Pilatos. Ele era alto político, discípulo de Jesus secretamente, diz a palavra, porque tinha medo dos judeus, mas tinha influência para pedir o corpo. E Nicodemos, conhecimento da palavra. Sabe esse texto áureo que eu já citei aqui 2 vezes? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, que para nós é talvez um lema da igreja. Essa frase Jesus falou para Nicodemos, em João 3,16, era um papo de Jesus com Nicodemos. Então esse Nicodemos, que conhecia a palavra, sabia das profecias, e a profecia dizia o seguinte: ele vai ser entregue na mão dos gentios, ele vai ser preso, ele vai ser açoitado, ele vai ser morto, mas ao 3º dia, ressuscitará. E alguém se lembrou disso, e você precisa se lembrar disso também. Vai ter dor, vai ter aflição, vai ter vontade de desistir, vai ter dias difíceis, vai ter dias turbulentos, vai ter muito problema, mas a glória que em ti será revelada não se compara a nada disso, será muito maior. Vai ter momentos em que você vai perecer, mas o que vai sair daí é imperecível. Vai ter momentos que você vai sofrer desonra, mas o que vai sair daí é glorioso. Vai ter momentos que você vai se sentir fraco, mas o que vai sair daí é poder. Porque a promessa, ela fala do fim. Ainda bem que esses 2 homens se lembraram. Óbvio que se lembraram. Ele morreu, é óbvio, está morto. Foi abandonado pela... Mas é o seguinte, tem uma profecia, está escrito. Vai ressuscitar. E se vai ressuscitar, então vamos preparar. Vamos preparar esse corpo para a ressurreição. Só investe em corpo morto quem acredita na ressurreição. Eu me emociono porque eu me lembro de quando eu estava morto e alguém acreditou que o Senhor poderia fazer na minha vida. Eu me lembro de quantas orações, com você também, alguém investiu. Você sabe por que nós estamos aqui hoje? Porque alguém investiu lá atrás. Nós estamos colhendo o que outros plantaram, porque eles acreditavam que aqueles que estão lá fora, mortos, outrora nós, poderiam ressuscitar em glória. E só investe em corpo morto quem acredita na ressurreição. É por isso que Nicodemos levou 34 quilos de uma especiaria de mirra e aloés, caríssimo. Não é 34 gramas, é 34 quilos. E enrolou Jesus num manto de linho fino. Se linho fino é caro hoje, quanto mais naquela época. E tudo isso para enfaixar um morto. Por quê? Porque crê na ressurreição. Você crê na ressurreição? Você crê que Cristo é poderoso para ressuscitar mortos? Você crê nessa doideira mesmo? Se você crê que Jesus é capaz de ressuscitar mortos, por que você não consegue acreditar que Jesus é capaz de restaurar o teu casamento então? A tua vida sentimental, o teu coração, o teu ministério. Se ele pode ressuscitar morto, se ele pode chegar na tumba de Lázaro, 4 dias morto, em decomposição avançada, e dizer: Lázaro, sai!
e Lázaro saiu, quanto mais restaurar a tua vida, o teu ministério, a tua profissão, as coisas que você acha já que morreram e que não são mais capazes de ser restauradas, e que você está descartando, e o Senhor está dizendo para você: não duvide do meu poder, invista no corpo morto, porque ele vai ressuscitar. Não entrega na mão de Satanás o que eu não tirei da tua. Não desista de uma palavra do Senhor por causa de circunstâncias. Ou você e eu vivemos por profecia, ou você e eu vivemos por previsões. Previsão é diferente de profecia. Previsão é uma análise lógica, inteligente, de uma circunstância atual, e que naturalmente vai ter um fim trágico ou bom, dependendo da previsão. Existem previsões de mercado. A economia está de tal jeito que a previsão é que 2024 passaremos por determinada crise ou crescimento. Previsão. Agora, a profecia não é previsão. Profecia é declaração. Existe uma declaração dos céus ao teu respeito, e palavra que o Senhor lança não volta vazia, antes cumpre o propósito pelo qual ela foi enviada, contra todas as circunstâncias. É por isso que Abraão é o pai da fé, é aquele que contra toda esperança em esperança creu, e um homem já sem vitalidade gerou. Você tem uma profecia ao teu respeito, é uma declaração dos céus, então creia nela. E se você crê, tome atitude de quem crê. Porque quem tem profecia de Deus sobre a sua vida, não espera o acaso aleatório, caminha na direção de. Essa é a diferença de muita gente. Tem profecia? Tenho. Mas está lá esperando o acaso aleatório. Fé é caminhar na direção de. Fé é reconhecer que existe uma palavra e avançar nessa direção, confiando que um dia o Senhor cumprirá, fazendo o que pode ser feito, crendo que o impossível cabe a Deus e Ele certamente fará. Jesus é caminho, Jesus não é beira de caminho. Jesus é caminho, o caminho é feito para caminhar, e a palavra do Senhor diz: nós não somos daqueles que retrocedem e são destruídos, mas dos que caminham, avançam e encontram. Então, se você crê, se você tem uma profecia, caminhe na direção de. Número 1, quem crê que o corpo morto pode ressuscitar, não fica dando atenções a palavras de incredulidade, a palavras contrárias. Já morreu? Já morreu. Então não tem mais jeito. Não, mas ao terceiro dia vai ressuscitar. Aí você crê nessa loucura? Creio. Não, mas deixa eu te provar que não. Feliz é o homem que não segue o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, que não se assenta na roda dos zombadores. Antes a sua satisfação está na lei do Senhor, na profecia do Senhor, na palavra do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite, contra todas essas circunstâncias, crendo na palavra do Senhor, meditando de dia e de noite. É como árvore plantada, esse homem, essa mulher, junto a águas correntes, dá frutos na estação própria, as suas folhas não murcham, e tudo quanto faz prospera. Porque você tem uma declaração, e quem tem uma declaração basta, é suficiente. Eu não preciso de comprovação, eu já tenho a palavra do Senhor. Quem crê na palavra do Senhor, olha para um vale de ossos secos e vê um exército. Quem crê na palavra do Senhor, olha para um deserto e vê um jardim. Quem crê na palavra do Senhor, olha e vê com os olhos da fé. E os olhos da fé dizem que a glória que será revelada é muito superior e incomparável a qualquer tipo de sofrimento atual. E é assim que a gente vai avançando. Quem crê na ressurreição, trabalha para minimizar danos. O corpo vai ressuscitar? Vai. Então vamos lavá-lo.
Vamos passar as especiarias, vamos enrolá-lo, vamos minimizar. O corpo está ferido, o corpo está açoitado, o corpo está feio demais, a morte foi cruel, não há como esconder as cicatrizes, não há como esconder, mas dá para amenizar. Quem crê na ressurreição trabalha para amenizar danos. Talvez a ferida está aí, está aberta, não tem como negar uma ferida. Não tem como ofender a esposa e achar que ela não sentiu dor. Não tem como ofender os filhos, ofender o pastor, ofender a ovelha. Não tem como ofender o próximo e não achar que aquela ferida não abriu e dizer, não estou nem aí para a ferida. Não, a ferida está ali, mas é possível amenizar, pedindo perdão, buscando a reconciliação. É possível amenizar voltando atrás, é possível amenizar se preocupando, se interessando. Vai levar um tempo, tem coisas na nossa amizade. Eu e o Fabiano uma vez brigamos, ficamos 6 meses sem se falar. 2 crentes, pastores, 6 meses sem se falar. Ferida aberta, de ambos os lados. Mas em ambos os corações, uma compreensão da palavra do Senhor. Nós não vamos virar inimigos, nós somos irmãos de fé, de caminhada. Foi fechando. Hoje a nossa amizade é muito mais forte, porque eu não conheço um relacionamento duradouro e forte que não tenha passado por crise. Sabe quando é que o teu casamento vai ser forte? Quando vocês vencerem a crise. Sabe quando é que você vai ser firme numa igreja? Quando você vencer as picuinhas de igreja que toda ela tem. Quando amadurecer, quando isso se tornar fraco diante da promessa que você tem. Porque eu creio na ressurreição, eu creio na restauração de vidas, eu creio. Então o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar para amenizar danos. É o que a igreja faz. Nós chegamos todo arrebentado, e o que a igreja faz? Minimiza os danos. Começa a trabalhar na cura, na restauração, na transformação. E aí tem os cultos, e aí tem os cursos, e aí tem as comunhões, e aí tem gente de Deus, e aí tem gente que dá uma chance. Igreja é um lugar de quantas chances? Minimizando danos. Então é possível minimizar os danos, é possível estancar a sangria, é possível. E você vai ver, vai ressuscitar. Não descarte. Tem um ditado lá no mundo, diz assim, está no inferno, abraça o capeta. E tem crente que vive assim. Eu acho que essa minha empresa não vai dar mais jeito mesmo, eu vou estourar tudo que dá mesmo e deixar para lá. Minimiza os danos. Começa a trabalhar numa restauração de crédito, num pagamento de dívidas, num refinanciamento. Começa a trabalhar na minimização de danos e você vai ver, a tua empresa vai se levantar e vai ser uma mantenedora do reino de Deus, coisas que para você hoje é impossível, amanhã você vai estar sustentando em nome de Jesus. Quem crê na ressurreição, procura o melhor lugar. Fala para o teu irmão, o lugar importa. Fulano de tal precisa ir para a igreja, é verdade, todo mundo precisa da igreja, mas o lugar importa. Há diferentes dons, diferentes ministérios, diferentes formas de atuar. Tem um lugar para a gente ser semeado, tem um lugar para a gente sofrer os sofrimentos de uma semeadura, tem um lugar onde a gente tem que se negar, onde a gente sofre mortes, como eu disse para você, separações de tantas coisas, até que frutifique, mas o lugar importa. Se o lugar não importasse, Deus não diria a Abraão, sai da tua terra e vai para a terra que eu te mostrarei. Por isso que eles escolheram um túmulo, onde ninguém havia sido sepultado ainda, um túmulo entre os ricos. Por quê? Porque havia uma profecia que o lugar importava. Não podia ser sepultado em qualquer lugar, o lugar importava. Então se importe sim com o lugar que você coloca os teus filhos para estudar. Se importe sim com o lugar que você frequenta. Se importe sim com a igreja que você congrega. O lugar importa. Esse lugar, sem nós aqui dentro, é só um prédio. Mas não é porque é só um prédio que vai ficar de qualquer jeito. Olha como é asseado esse lugar. Olha como é cuidado, como é excelente. Porque o lugar importa. Deus olha para o coração, mas o homem olha para a aparência, o lugar importa.
não é o mais importante, mas importa. Sites significa sítio, significa lugar. Por onde você navega na internet, importa. As coisas que nós acessamos, procuramos, viajamos, importam. E elas importam para o bem ou para o mal. O lugar importa. Em nome de Jesus, nessa noite, o Senhor marcou para dizer que existe restauração sobre a sua vida. Existe ressurreição, não descarte. O que muita gente está dizendo, não tem mais jeito. O Senhor da ressurreição está aqui. Quanto mais da reconciliação, quanto mais da restauração. O Senhor que um dia vai ressuscitar aqueles seus que já partiram para a eternidade com Ele, nós os veremos de novo. Quanto mais as demandas da nossa vida que nós estamos sepultando, e o Senhor está dizendo, minimiza danos, acredite na ressurreição, não desista, porque eu sou capaz de colocar em pé novamente. Você crê em nome de Jesus? Então vamos nos colocar de pé e vamos orar. Nem sei quanto tempo já foi, pastor. Ah, é? Então estou no horário. Eu queria te convidar para fazer uma oração. Talvez tenha pessoas em nosso meio que estão literalmente vivendo um funeral. Um funeral existencial. Um funeral profissional, um funeral na alma, um funeral no espírito, um funeral nos sentimentos, nos negócios. Mas eu me lembro de um Jesus que estava entrando numa cidade chamada Naim, e dessa cidade vinha saindo uma viúva que estava para sepultar o seu único filho. E com Jesus vinha uma multidão alegre, festiva, celebrando, porque onde Jesus está, nosso coração se enche de alegria. E na contramão vinha uma multidão fúnebre. E talvez hoje seja mais ou menos isso. Tem uma multidão, tem uma igreja que já celebra, que já entendeu, que já compartilha, que já desfruta. Mas aí se encontra com um outro povo que ainda está naquele processo funerário, sofredor, angustioso. Mas no meio dessa multidão toda, desses dois grupos, tem Jesus. E quando Jesus viu aquela mulher, ele só parou. Mandou parar o esquife. Disse à mulher, não chora, porque a ressurreição chegou. A restauração chegou, o avivamento chegou, a vida plena chegou, não chora mais. E ele toca naquele morto e diz, levanta-se. E o jovem se levanta e é devolvido à sua mãe. Porque aonde Jesus está, a morte é tragada pela vida. A perda é tragada pela vitória. A mentira é tragada pela verdade. A doença é tragada pela saúde. Aonde Jesus está, coisas poderosas acontecem. Então, se você chegou aqui para enterrar alguma coisa, eu vou te dizer, vai levar com você vivo, restaurado, renovado, avivado, porque o Deus que a gente serve é um Deus que está vivo, não está morto. Foi semeado perecível, mas ressuscitou imperecível. Foi semeado em desonra, mas ressuscitou em glória. Foi semeado em fraqueza, mas ressuscitou em poder. Foi semeado um corpo natural, mas ressuscitou um corpo espiritual e glorificado, que atravessa até parede. E nós um dia seremos totalmente semelhantes a Ele. Hoje somos em parte, um dia seremos no todo. E esse dia vai chegar para a gente que não duvida da ressurreição. Então, se esse dia vai chegar para quem não duvida da ressurreição, quanto mais a reconciliação e a restauração que chegou hoje para você. Eu creio no que eu estou pregando. Você crê no que você está ouvindo? Eu creio porque Jesus ressuscitou. E é por isso que a mensagem que eu prego não é inútil, porque Jesus está vivo. Como também não é inútil a tua fé. E a tua fé é capaz de coisas poderosíssimas. Foi Jesus quem declarou isso.
Então, se essa palavra falou o teu coração e o Senhor está te trazendo vida novamente, eu gostaria que você saísse do teu lugar e nós vamos orar juntos aqui como igreja, selando essa vitória e essa vida em nome de Jesus. Sai do teu lugar, vem à frente, vamos orar juntos.